Mateus capítulo 6, por favor, acesse o texto bíblico. Hoje nós vamos mergulhar em um texto, no meu entendimento pastoral, que vem de encontro com uma realidade que precisa ser tratada no Senhor em graça e em amor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Palavras do Senhor Jesus. Essas palavras poderão também ser acompanhadas no telão. Versículo 25. Por isso, ou portanto, por essa razão, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, não sejam ansiosos quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que viva ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo digo a vocês que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Ele sabe de que vocês precisam disso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Roupa, comida, bebida, aquilo que é básico para a manutenção da integridade do homem. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, mais uma vez por tua palavra, que nos consola, que nos exorta, que nos sara, que nos constrange, nos dirige. E mais uma vez, Senhor, diante dela nos rendemos e pedimos, Senhor, pedimos a tua boa e audível, a tua boa voz que nos conduz, que traz uma palavra de ordem para o nosso caos, traz uma palavra de ordem para as nossas vidas. E assim seja, para a glória do teu nome. E é nesse nome, é em teu nome que nós oramos, Senhor Jesus. Amém. 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 Faz mais de 10 anos, mas em algum lugar, certa vez, eu li que naquela época o medicamento
medicamento de maior consumo no Brasil tinha sido um anticoncepcional e logo em segundo lugar um ansiolítico. Ou seja, em uma época não muito distante, no que diz respeito ao combate de um mal, o medicamento mais consumido no Brasil e possivelmente no mundo foi um medicamento usado para aliviar os sintomas da ansiedade. E alguns anos depois, como todos nós testemunhamos, o mundo todo foi tomado de medo, tomado pela incerteza por conta da Covid-19. E no período da pandemia, não é espanto isso, mas não é uma surpresa, mas houve um aumento bastante significativo no consumo desses medicamentos contra a ansiedade. E hoje, poucos anos depois, do fim do isolamento, o consumo desses remédios pode ter diminuído, mas a gente ainda percebe o mal da ansiedade no nosso meio. A gente percebe a ansiedade em nós, a gente percebe pessoas ansiosas, pessoas bastante preocupadas nas suas inseguranças, nas suas incertezas. E por isso, antes de iniciarmos uma nova série de mensagens, na verdade 2 séries de mensagens, porque a partir da semana que vem, o pastor Daniel e eu, nós iremos iniciar uma série de mensagens cada um, paralelamente, nós vamos iniciar 2 séries de mensagens, e o pastor Daniel vai basear a sua série no Evangelho segundo Lucas, e eu irei basear a minha em um outro texto pelo mesmo autor, que é o livro de Atos. E então, a partir de maio, nós vamos começar uma nova temporada em Lucas Atos, meditando então nas palavras do maior autor do Novo Testamento. E quando eu digo maior, é em termos de quantidade de material escrito. Mas antes de começarmos então essas 2 séries, eu creio que o Senhor colocou no meu coração a temática de hoje, o tema da ansiedade, com o propósito de nos ensinar, com o propósito de nos exortar, mas especialmente com o propósito de nos sarar, de nos livrar de um dos grandes males que assolam a humanidade a níveis pandêmicos. Possivelmente o grande mal dos nossos dias é a ansiedade. E olhem só, para piorar, a gente mal saiu de uma pandemia que mexeu com toda a humanidade, como eu disse há pouco, mas logo na sequência a gente ouviu falar do quê? A gente ouviu falar de crises, A crise pós-pandemia, crises financeiras. A gente logo viu uma guerra, Rússia e Ucrânia, e essa guerra continua, e recentemente outra guerra, Israel e Irã. E rumores então, noticiários alarmantes quanto à possibilidade de uma escalada e o envolvimento de mais países no conflito. E alguns então passam a falar, a sussurrar, a dizer sobre o potencial, o perigo de uma 3ª guerra mundial.
Isso gera ainda mais insegurança, gera mais incertezas. E por conta disso, um cenário então ainda mais pessimista vai sendo então formado diante de nós, né? Inflação, desemprego, redução de renda, fome. E por conta disso, mais ansiedade, mais preocupações vão se alojando em nós. Eu não sei se vocês perceberam como só de eu falar disso, não sei o seu, mas o meu coração foi ficando, né, acuado, né? Não sei se alguns aí suaram frio, mas só de ficar pensando nessas coisas, como a ansiedade foi tomando lugar dentro de nós. Vocês perceberam? Mas quando o assunto é ansiedade, seria toda ansiedade ruim? Toda preocupação é problemática? Não. Porque o problema não é aquela preocupação saudável que nos faz fazer alguma coisa. Aquele frio na barriga que deixa a gente atento, né? Pronto. Não é? O problema não é esse, o problema é a palavra grega merimnao, que foi traduzida como preocupação ou ansiedade aqui. E merimnao é aquela ansiedade ou preocupação excessiva que faz as pessoas perderem os sonos, que faz as pessoas tomarem decisões erradas, né? Merimnao é o tipo de ansiedade que faz com que as pessoas fiquem paralisadas ou que faz elas tomarem medidas precipitadas, fazerem coisas precipitadas. Existem outras palavras no grego que significam preocupação, mas que são preocupações e ansiedades saudáveis, que levam a ações responsáveis e coerentes. Se um filho está doente, você leva para o hospital. Se faltam recursos, você sai para trabalhar. Existe uma preocupação ou um tipo de ansiedade saudável que nos leva a ações coerentes. Só que merimnao é um outro tipo de preocupação, é o tipo de preocupação que faz mal. Inclusive, quando esse tipo de ansiedade é constante, pode levar a outros problemas de saúde, pode levar a depressão e outras enfermidades mais graves, leva a problemas relacionais, conflitos, enfim, é um mal que precisa ser tratado. Mas antes de nós olharmos com mais cuidado para o texto que nós acabamos de ler de Mateus 6, eu queria chamar vocês para lerem um outro texto também, de Filipenses capítulo 4, que tem bastante a nos dizer, bastante a nos ensinar, especialmente nesses tempos em que estamos vivendo hoje. Acesse comigo ou acompanhe aqui pelo telão o texto em Filipenses, no capítulo 4, ali no final do versículo 5, nós vamos ler: perto está o Senhor. Perto está o Senhor, Ele é no nosso meio, Ele continua no nosso meio, continua no controle, atento, ciente, perto, próximo. Por isso o versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. De novo, merimnao.
Mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus que excede todo o entendimento, então a paz de Deus que vai muito além de tudo o que se vê ou se ouve nos noticiários, então essa paz guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, ponham em prática tudo que vocês receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês, graças ao Senhor. Ponto número 1. Como se vence a ansiedade? Como vencemos a ansiedade que tira o nosso sono, que rouba a nossa paz? Primeiro, sabendo que Deus deseja que você seja livre dela. Deus deseja, isso você pode crer com absoluta convicção. Deus não quer te ter, não quer te ver ansioso, ansiosa. Deus não quer ver você abalado, abalada pelas incertezas, preso ou paralisada pelo excesso de preocupação. Não andem ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma, desemprego, renda reduzida, inflação, guerra no Oriente Médio, no mundo, um infortúnio, mais um filho, mais uma filha. Por coisa alguma não andem ansiosos. Ele nos chama para não andarmos na ansiedade. E isso Ele deseja para nós. Ele quer nos ver livres da ansiedade, livres do excesso de preocupação. É da vontade de Deus que sejamos livres de tudo que nos paralisa e nos faz tomar decisões erradas ou ações precipitadas. Ponto número 2, como é que se vence a ansiedade? Versículo 6 de Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus guardará o coração e o pensamento de vocês. Como é que nós vencemos a ansiedade? Orando, pedindo, suplicando, apresentando todos os nossos pedidos a Deus, diz o Espírito do Senhor. Apresentem todos eles. Ele deseja, Deus deseja ouvi-los todos. E mais, Deus deseja que você saiba o que foi que Ele ouviu. Ele deseja que você saiba o que Ele ouviu. Porque você disse. Por que Ele deseja que você saiba? Para que quando a resposta vier, você saiba que não foi o acaso, que não foi coisa que o tempo resolveu sozinho, mas que foi Deus quem respondeu, e assim toda glória seja dada a Ele. Por isso ore,
Apresente todos os seus pedidos a Deus, para que quando a graça e a bondade se manifestarem, você saiba que foi Deus quem interagiu com você, que Ele correspondeu a você, para que você saiba que perto está o Senhor. Ponto número 3, como é que se vence a ansiedade? E aqui a grande chave. Com ação de graças. Não andem ansiosos. Não andem muito preocupados, paralisados, mas em tudo, por meio da súplica, da oração, com ações de graças. Por meio da oração, com ação de graças. Muito diferente de uma oração e súplica com desespero, com desconfiança, com dúvida. Orar com ação de graças, suplicar e pedir com gratidão, é reconhecer que por mais que o mundo esteja caindo ao nosso redor, nós vivemos como quem tem mais, muito mais do que merecemos. Orar com gratidão no coração é o tipo de oração de quem sabe que já recebeu todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Ora com gratidão quem sabe que em Cristo somos infinitamente mais ricos e abençoados do que imaginamos. Deus já nos deu o seu único Filho, Jesus. E nele nós temos muito mais do que tudo. Ele é muito mais que suficiente, infinitamente mais. A alegria da salvação. Quantos motivos, quantas razões para agradecer. Por isso, ora com gratidão, quem sabe. Ora com gratidão, quem sabe que Deus já fez. Ora com gratidão, quem sabe que Deus está fazendo e sabe que Deus vai fazer. Quem sabe que Deus já fez, que está fazendo e vai fazer, não ora com desespero, sem esperança, mas ora com fé, com expectativa. Olhem o que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de vocês, Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Lance sobre Ele todas as suas preocupações e saiba, Ele escuta, Ele é ciente, Ele é bom. Porque Ele fez, Ele faz, e irá fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Agora versículo 8 de Filipenses 4. E finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, que for justo, que for puro, amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, nisso pensem. Ponto número 4, como é que nós vencemos a ansiedade? Pensando em tudo que é verdadeiro, justo, puro, virtuoso, amável, ou seja,
alimentando as nossas mentes com tudo o que vem do alto, prestando atenção no que edifica, enchendo a nossa mente, não aquilo que alimenta a incredulidade, a dúvida, o desespero, mas enchendo a nossa mente com aquilo que edifica as nossas vidas. Pensem, do grego logizomai, que significa também o quê? Foque. Pense focado, considere atentamente, medite dia e de noite, encha a sua mente, o seu coração com as realidades que trazem esperança. Para quem tem ansiedade, menos jornal nacional e mais leitura e estudo bíblico. Para quem tem ansiedade, menos redes sociais e mais louvores e salmos. Para quem tem ansiedade, menos distrações com novelas, seriados, dramas, né? E mais tempo de encontro. Que promovem o quê? Discipulado, amor, comunhão. Foque nas coisas de Deus. Agora o ponto número 5. Quanto à resposta do como vencer a ansiedade, prestem atenção no versículo 9 de Filipenses 4. Ponham em prática. Ponham em prática tudo o que vocês entenderam, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Você precisa de paz? Você tem andado ansioso? Pratique o que você aprendeu. Ponha em prática aquilo que você ouviu e aprendeu do Senhor. Mas pôr em prática o quê? O que foi? O que foi que o Senhor ensinou? O que foi que nós ouvimos e aprendemos do Senhor? O que foi? E agora nós voltamos para Mateus capítulo 6, onde ouvimos e aprendemos com Jesus. O que foi que ele disse? Ele perguntou, por quê? Por que vocês se preocupam com grande ansiedade? Homens de pequena fé, mulheres de pequena fé, gente de pequena fé. Foi a pergunta retórica do Senhor. E nessa pergunta, Jesus, ele nos ensina algo. Ele nos ensina que a raiz da ansiedade que nos faz mal é o quê? É a falta de fé. A falta de fé, a falta de confiança gera ansiedade. A falta de confiança nas palavras de Jesus gera ansiedade. Pequena fé gera grande ansiedade, na ansiedade que paralisa. Então a gente precisa alargar, aumentar, alimentar a nossa fé, fortalecer a nossa confiança em Jesus. Quanto maior a fé, menor a ansiedade. E quanto menor a fé, maiores são as preocupações. E a nossa fé, segundo a Bíblia, vem de onde? De ouvir as palavras de quem? De Cristo. Se você precisa de mais fé, se você precisa fortalecer a sua fé, ouça as palavras de Jesus. Nós vamos prestar atenção em Jesus.
Mais uma vez, Mateus 6, versículo 25. Por isso digo a vocês que não se preocupem, mergulhem em preocupações exageradas com a própria vida. Não se preocupem, versículo 31, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, como é que eu vou pagar as contas? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Não que elas não sejam importantes, porque o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Deus sabe que elas são importantes, mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e não todas as demais coisas. Todas essas coisas que Jesus comentou um pouco antes. O quê? Comida, bebida, vestimenta, ou seja, questões básicas que promovem a integridade mental, social do homem. Todas essas coisas serão acrescentadas. Aquilo que mantém você íntegro, não se preocupa, Deus sabe que é importante, Ele está vendo, Ele vai fazer. E pode parecer um pequeno detalhe, mas esse detalhe que eu vou mostrar logo na sequência, faz com que nós percebamos o tipo de fé que Jesus deseja que nós tenhamos. Faz a gente perceber um tipo de esperança, um tipo de expectativa que é muito diferente, é contrária à expectativa do mundo lá fora. É contrária. E Jesus, como nós sabemos, Ele veio nos ensinar o caminho da paz, o caminho da vida eterna, o caminho da liberdade. E nesse pequeno detalhe, todo um mundo é descoberto, é descortinado, é revelado. E na versão de Bíblia que nós vemos hoje, esse pequeno detalhe são, na verdade, duas palavras. Versículo 25. Por isso. Por isso. Ou portanto. Né? Ou por essa razão, digo a vocês que não se preocupem demais. Não sejam ansiosos. E o que por isso, ou portanto, ou por essa razão, nos fazem entender que aquilo que Jesus estava dizendo a partir do versículo 25 tinha relação com aquilo que ele tinha acabado de dizer antes. Hã? Quando alguém diz: olha, eu bebi muita água, por isso eu preciso ir ao banheiro. Ou quando alguém diz: olha, eu fiquei a noite inteira estudando, por isso eu preciso descansar. O por isso faz a gente entender que existe uma relação direta entre o que vem antes e o que vem depois. Tem relação direta, é causa e efeito. E o que veio antes do por isso? O que Jesus tinha acabado de dizer antes do versículo 25 de Mateus 6? E agora nós vamos ali, para Mateus 6, versículo 19. E no versículo 19, nós lemos essas palavras de Jesus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.
Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, dependendo da versão da sua Bíblia. E então vem versículo 25. Por isso, não sejam ansiosos, não andem na ansiedade que rouba, tira a paz. Por essas coisas não se preocupem, por essas coisas não percam o sono, por essas coisas não dediquem as suas vidas, não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros nos céus. Essa é a ordem de Jesus. Assim como ele ordena, não matarás. Assim como ele ordena, não cobiçarás, não roubarás. Não seja como os hipócritas. Não deixem sua mão esquerda saber o que faz a direita. Não acumulem na terra, mas acumulem nos céus. Algumas considerações. Primeiro, Jesus o Senhor não condena a ambição. Muito pelo contrário. Porque existe uma ambição santa. A santa ambição. Ele diz: acumulem! Acumulem, diz o Senhor. Mas no céu. Não na terra, no céu. Existe uma realidade maior para se viver. Acumulem no céu. E olhem só. Eu vou dizer possivelmente algo que, apesar de ser bastante verdadeiro, não me parece ser muito ensinado, muito visto ou difundido, e para alguns isso vai poder até soar como uma heresia, né? Mas o tipo de fé que o Senhor deseja que nós tenhamos, não é o tipo de fé que nos leva a ter mais. Mas na terra. E olhem que Jesus nos ensina que o desejo pelas riquezas do mundo tem relação direta com essa ansiedade que paralisa, que traz preocupação excessiva. Quantos não perdem o sono porque a bolsa de valores caiu? Quantos não perdem a paz porque os negócios não estão bem? Quantos não caem em depressão ou fazem algo pior porque faliram, porque perderam um grande emprego ou porque foram roubados? Onde está o seu coração? Onde está o centro de comando dos seus desejos, da sua vontade? Os seus olhos, eles são bons? Para onde que os seus olhos estão olhando? Qual é o seu foco?
Né? Quem é o seu Senhor? Quem é que determina as suas escolhas e tomadas de decisões? Porque o seu coração vai seguir aquilo que é precioso para você. Onde o seu tesouro estiver, ali vai estar o seu coração. É ali onde vai estar o seu olhar, o seu foco, a sua atenção, os seus esforços e todo o seu serviço estarão voltados para o seu Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém. Um escravo só tem um dono. Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, diz o Senhor. Pois odiará um e amará o outro. E aqui, entendendo que Jesus disse de forma literal, né, ao pé da letra, alguns tentam justificar a possibilidade de servir a dois senhores. Porque dizem, mas eu não odeio a Deus. Eu não odeio. Eu amo a ambos. Olha aí, Deus é bom e o dinheiro é bom. Deus é bom e as riquezas são boas. Deus é bom. E Mamon tem sido bom comigo também. Eu amo os dois. E se eu amo a ambos, não tem nada de mal ter dois senhores, né? Por que não? Olha como eu me dou bem com ambos. Não odeio ninguém, não. Está tudo bem. Mas Jesus, ele não quis dizer literalmente o que ele disse, mas ele fez o quê? Ele usou uma expressão da época. Né? Deus, né? Jesus, ele disse que odiaria um e amaria o outro, e isso é uma forma de dizer que um vai ser mais apreciado, mais favorecido, mais servido, mais adorado do que o outro. E a construção do argumento do Senhor é muito clara. Né? São dois tipos de tesouros. Dois, o terreno e o celestial. São dois tipos de olhares. Duas formas de enxergar a vida, dois focos. Né? O bom e o maligno. E são dois senhores. Deus e Mamon. E não se pode servir os dois. Não é uma possibilidade, não é aceitável, permitido. Por mais inteligente, por mais convincente que seja um discurso, por mais que usem palavras que estão na Bíblia, como prosperidade, 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 o nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide, Ele exige total e exclusiva devoção, serviço total, adoração total e exclusiva. Não terás outros deuses além de mim, diz o Senhor. Ele exige um olhar exclusivo, um serviço exclusivo. Ele nos chama para isso. Não porque ele é um tirano. Não porque ele é um narcisista, vaidoso. Mas é porque ele é um Deus de amor. Porque ele sabe
que não existe vida fora dele. Ele sabe que outros deuses levam à morte. Não é narcisismo, não é egocentrismo, é compaixão. Não existe outro como ele, e ele sabe muito bem disso. Não há outro. E quando Jesus nos adverte que não se pode servir a Deus e a Mamon, Ele está dizendo que, na verdade, quem serve às riquezas, quem se dedica ao dinheiro, por mais que diga servir a Deus, na verdade, este alguém já escolheu o seu Senhor. E não é Deus. Não pode ser Deus. Mamon é a palavra original do texto bíblico. Por isso que algumas versões preferem, na tradução, no texto, fazer o uso de mamão mesmo. Mas em outras versões traduzem como dinheiro ou riquezas. E dentro do contexto é uma tradução que faz total sentido. Mas mamon não diz respeito apenas a dinheiro ou a riquezas. Segundo estudiosos, a palavra mamon veio de uma outra palavra, amon. E amon significa aquilo em que se pode confiar. Então, mamon representa qualquer coisa ou qualquer ser em quem nós depositamos confiança, que não é Deus. Mamon é algo ou até mesmo alguém em quem nós descansamos e confiamos no lugar de Deus. E como nós vemos em algumas versões da Bíblia, que preferiram usar a palavra mamon, a gente percebe mamon com letra M maiúscula. Ou seja, entendendo que Jesus, ele personificou mamon. Que Jesus, na verdade, ele deu um nome de um falso Deus, de um ídolo. E como nós temos dito, a idolatria é um dos principais problemas da humanidade. E a idolatria não significa apenas se curvar a imagens feitas por mãos humanas, mas idolatria é confiar em qualquer outra coisa ou qualquer outro ser além de Deus. Isso faz alguns anos também, mas a última estatística que eu vi, ali dizia que no Brasil haviam cerca de 60 milhões de pessoas designadas como desigrejadas. 60 milhões de pessoas que antes se reuniam com a igreja, mas deixaram de se reunir. E vejam como é vital. É questão de vida ou morte ter a mesma fé que Jesus espera que nós tenhamos. Ter a fé que Jesus nos mostra para ter. Porque se a nossa fé não é uma fé segundo o que Ele nos ensinou, se a nossa expectativa é diferente daquela que Ele nos permite ter, então essa expectativa, essa fé é falsa e leva a terríveis, sérias consequências. 60 milhões
de desigrejados. Por quê? Por que que ninguém está perguntando por quê? Mas quando a gente para perceber algumas coisas, quando a gente olha para os principais meios de comunicação, para as grandes emissoras, quando a gente liga as rádios, quando a gente percebe quais os vídeos mais assistidos nas redes sociais, que tipo de fé é ensinada? Que tipo? A fé que te oferece, que te ensina, que te empurra para mais, e mais, e mais, para tudo, 10, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais. A gente percebe um ensino sobre a fé que te faz querer ter mais, que te faz desejar ter mais, acumular na terra. E qual é o discurso? Olha, dê, semeie, plante, oferte, dizime, para quê? Para receber uma porção recalcada 30, 60, 100 vezes mais. Não, o discurso não é dê por amor. Não, o discurso não é dê para ajuntar tesouros do céu. Não, a mensagem dessas falsas profecias de falsos profetas é: ajuntem tesouros na terra, comprem uma casa maior, uma casa na praia, um carro melhor, maior, bolsas caras, relógios caros, ostentem, porque afinal vocês são filhos e filhas do Rei. Eu confesso que eu sinto vergonha. Eu fico triste quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, ostentando nas redes sociais. Porque muitas delas não compreenderam, não entenderam que a fé que Jesus nos ensina não é a fé que nos leva a ter mais, mas é a fé que nos leva a ter menos. O que é que foi que Jesus disse ao jovem rico, que era apegado às riquezas? Vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Junte tesouros no céu, menos na terra, para ter mais no céu. Quando Zaqueu, que era um homem rico, quando ele conheceu a Jesus, a sua casa foi visitada com salvação, o que é que ele fez? Ele se desfez de uma grande parte dos seus bens para fazer justiça. Ele ficou com menos, não ficou com mais. Atos capítulo 2, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. É esse o movimento que nós vamos perceber no Novo Testamento. Aqueles que conheciam a Jesus, o que eles faziam? Eles davam tudo, eles davam a metade, eles vendiam seus bens de excesso e acabavam ficando com menos, se contentando com menos e não com mais. A fé de Jesus leva as pessoas a terem
menos. Menos na terra para terem mais nos céus. Leva essas pessoas a terem uma santa ambição. Porque a fé de Jesus faz pessoas juntarem tesouros para a eternidade. Agora, antes de nós finalizarmos, eu vou precisar fazer alguns comentários e tentar deixar algumas coisas mais claras. Eu sei que eu não vou conseguir abordar todos os assuntos, né? Mas eu preciso fazer alguns comentários, porque senão vocês vão sair pior do que vocês entraram. Estou percebendo alguns piripaques, né? O que isso tudo significa para nós hoje? Vamos lá. Primeiro, não é errado ter coisas. E nem é errado ser rico. Porque é possível, pela graça de Deus, ser dotado. Tem gente que tem o dom. Tem o dom, coloca a mão e... Ou nasce, né? no meio delas, né? Mas não para acumular. Dotados não para acumular de forma mesquinha, mas acumular ou fazer riquezas para compartilhar, para ser generoso, para que o reino tenha investimentos, para que o pobre possa ser abençoado, para que a bondade e graça de Deus alcancem a muitos e o nome do Senhor seja exaltado. E a história do cristianismo vai nos mostrar também como pessoas com mais recursos, pessoas ricas, foram usadas. Né? Foram usadas por Deus para manifestarem o reino de Deus, o reino do céu na terra. Inclusive o Senhor Jesus, ele tinha amigos, ele tinha patrocinadores do seu ministério que eram ricos. O mesmo com os apóstolos e tantos outros que vieram depois. Mas o desejo de ser rico, pautar toda uma vida em cima de ganho, não. Para o desejo de possuir riquezas, Jesus ordena: não acumule. Tesouros da terra se perdem, passam e levam à perdição. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, disse Jesus. E olha que é impossível um camelo passar pelo orifício de uma agulha. Só que mais difícil ainda, mais impossível ainda, é um rico entrar no céu. Não foi à toa que logo depois que Jesus disse isso, os discípulos ficaram perplexos e eles perguntaram: então quem é que pode ser salvo? É o desejo de ser rico. Segundo comentário, fazer economias, poupar, guardar para eventualidades, não é errado. Fazer um fundo de emergência não é errado. Tem gente que prefere economizar, tem gente que prefere deixar um dinheiro investido ao ter de pagar um seguro de saúde ou uma previdência privada. E o texto bíblico, inclusive, nos ensina, nos chama para aprendermos com a formiga, que guarda no verão para usufruir no inverno. Não é errado. Terceiro,
O Senhor é quem nos dá boas dádivas, e essas boas dádivas precisam ser desfrutadas para a glória de Deus. Então, saia com a sua esposa, saia com seu namorado, saia com seus filhos, comprem presentes, tirem férias, né? Se amem e desfrutem das bênçãos de Deus que foram derramadas sobre nós para serem desfrutadas para a glória do Senhor. Quarto comentário: não existe uma proibição para o uso dos recursos para se fazer mais recursos. Não é proibido investir para fazer mais, como um investimento para maquinário, ou um gasto para um novo projeto, um curso, uma faculdade. E isso me faz lembrar a fala de um homem de Deus, né, chamado John Wesley. E, inclusive, ele tem uma mensagem impactante quanto ao não acumular riquezas. Mas a ele é atribuída uma frase bastante famosa, né? Ele disse: olha, ganhe todo o dinheiro que puder, poupe todo o dinheiro que puder, e distribua, compartilhe todo o dinheiro que puder. Ganhe todo o dinheiro que puder, porque o trabalho é bom. O trabalho é bom e deve-se trabalhar bem, honestamente, de forma equilibrada, saudável. E isso é um aspecto da vida cristã. Poupe tudo o que puder, né? Não para acumular, né, riqueza, né, de forma excessiva, mas poupe no sentido de que esses recursos santos não devem ser usados, gastos de forma irresponsável, né, sem temor. E dê tudo o que puder, que na verdade seria a grande razão para ganhar o máximo que puder, porque se somos abençoados com mais, é para que nós possamos abençoar com mais e mais e mais, e assim o Senhor venha a ser exaltado. E por último, o quinto e último ponto, eu finalizaria lendo 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 6 ao 10. Quinto e último ponto, com essa leitura, 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento, essa devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Talvez hoje a gente poderia adicionar aí algum outro item por vivermos em momentos diferentes na história. Mas versículo 9, aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição, pois o amor ao dinheiro, a paixão por mamon, o desejo pelas riquezas é a raiz de todo o mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos.
De novo, o problema não está no ter, mas está no intensamente desejar mais do que se tem. É o amor ao mais, ao ter mais e mais. E é a falsa segurança do acúmulo a razão de muitos sofrimentos. Esse amor ao dinheiro é o motivo de guerras, de discórdias. O amor, a devoção a Mamon é a raiz da falta de amor entre os homens. E esse desejo intenso é idolátrico, é pecaminoso, é mortal, diz o Senhor. O Senhor chama a maioria para o contentamento, que é o quê? É estar contente com as dádivas que já recebemos de Deus e que nos permitem a integridade do ser. Por isso, se você sofre de ansiedade, se você não tem dormido, examine o seu coração e investigue se aquilo que tem provocado ansiedade em você não está no desejo pelo que vai além das necessidades básicas. Se a sua ansiedade não é clínica, ou seja, que merece cuidados médicos, se essa preocupação grande não é algo para ser olhado clinicamente, examine o seu coração. E se você se encontra preocupado, preocupada por parecer que aquilo que é básico, importante, está em risco, a palavra de Deus é: descanse, tenha fé. Confie no caráter amoroso, confie no caráter bondoso, confie nas palavras daquele que é fiel, que nunca falhou e que nunca falhará. Para Deus você vale muito mais do que as flores dos campos. Você vale muito mais que os pássaros. Olhe para os pássaros, convida o Senhor, não acumulam, mas Deus cuida todos os dias. E Ele não cuidaria de você, homem, mulher de pequena fé. Por isso tenha fé. Perto está o Senhor, Ele é perto, Ele é ciente, Ele é próximo. Ele fez, Ele está fazendo, e Ele vai fazer. Vamos orar. Curve a sua cabeça, se isso te ajudar, feche os seus olhos e se perceba diante daquele que nos ensinou a fé que não falha, a expectativa que não é vã, a esperança que não vai falhar, o evangelho que não é falso, que não é enganoso, mas que gera vida e que não vai decepcionar.
Alegrem-se no Senhor, diz o Senhor. Alegrem-se, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em Cristo Jesus. Apresente. Onde estão aqueles que creem? Apresente. Apresente a Deus, apresente a Ele os seus pedidos. Ele é perto, Ele é próximo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças. Apresente, verbalize, diga a Ele, apresente, lance sobre Ele todos os motivos, sobre Ele toda a razão que gera ansiedade, que gera preocupações. Se você tem percebido o seu coração tomado por uma ansiedade que você não consegue controlar, e se você precisa de ajuda, eu quero te convidar a se aproximar do altar, que é o lugar da dependência. Se você precisa de ajuda, se você se percebe em uma situação onde parece que aquilo que preserva a integridade humana está em risco, se apresente, que nós queremos orar com você, queremos orar por você. Se você precisa de ajuda na sua oração, existem irmãos aqui para isso. Se você tem estado ansioso, deprimida, angustiada, preocupada, se você tem perdido o sono, se você precisa de paz, se falta paz em seu coração, se aproxime do altar, se aproxime do lugar de encontro, e eu vou pedir aos nossos irmãos, membros da igreja, que se aproximem desses irmãos e respeitosamente, homens com homens, mulher com mulheres, orem por esses irmãos. Você crê? Essa é a fé que Jesus nos ensina. Não andem ansiosos por essas coisas. O Pai sabe que vocês precisam delas. O Pai sabe, Ele é presente. O seu papel é confiar, o seu papel é olhar para o alto, o seu papel é encher a sua vida, encher a sua mente, encher o seu coração com aquilo que é bom, com o bom evangelho, encher a sua mente com as palavras de Jesus que nos levam a uma santa expectativa, a uma santa ambição. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar, coloque as realidades de Deus como prioridade, e
E Ele é aquele que vem e nos mostra que essa expectativa não é vã, porque o reino de Deus é paz, o reino de Deus é paz, é alegria, alegria no Espírito Santo, é contentamento. Busquem o reino de Deus, busquem esse reino de paz, e a paz, ela virá, a paz inundará, a paz se alojará nos seus corações, nas suas vidas, e essa paz que excede todo entendimento haverá de guiá-los, haverá de nutri-los. Essa paz que excede todo entendimento haverá de levar vocês a tomarem decisões santas, decisões de acordo com a vontade de Deus. Ah, Senhor, 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 estamos aqui diante de Ti, Senhor, e apresentamos, Senhor, em gratidão, porque sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos, imaginamos. O Senhor é muito além das nossas expectativas. Com ações de graça, Senhor, porque cremos que o Senhor fez, cremos que o Senhor está fazendo, o Senhor está agindo em nossas vidas. Perto é o Senhor, e cremos que o Senhor irá fazer, o Senhor irá fazer. Eu acabei de me lembrar de um infortúnio que veio sobre a minha casa e que a igreja acompanhou desde o início. Quando veio a nós o diagnóstico de que o nosso filho mais velho estava com câncer, obviamente foi uma grande surpresa. Isso encheu os nossos corações, como naturalmente chegaria a qualquer pai, de indagações, questionamentos, mas nunca acerca do caráter, da bondade, da santidade de Deus. Mas teve um momento, por conta de um exame, e esse exame, o resultado dele poderia indicar que o câncer havia se espalhado. De repente os números subiram. Minha esposa a princípio nem me contou, ela não estava dormindo. E teve um momento então que eu fui visitada por um pensamento. E se eu perder o meu filho? Se o Senhor levar o meu filho? E quando aquele pensamento veio, eu confesso que eu fui tentado a dar ouvidos ao desespero. Eu fui tentado a dar ouvidos
há outras vozes que me levariam a esse lugar tenebroso de ansiedade e preocupação excessiva. Mas aí eu fui levado a pensar nas coisas do alto, a me lembrar de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é bom, de tudo que nos traz esperança. E de repente eu fui visitado por uma convicção, por uma certeza, e nessa certeza eu me agarrei. E essa certeza foi e tem sido um solo firme, uma rocha inabalável. E o pensamento que me veio foi: qual é a pior coisa que poderia acontecer, Juliana? Nesse caso que está diante de você, qual seria o pior dos cenários possíveis? E aquilo que veio no meu coração foi essa doce convicção de que a pior coisa que poderia vir sobre nós é nós passarmos por um tempo de saudade, mas que em breve, que muito em breve não seria mais, não existiria mais, porque nós iríamos estar com Ele de novo, vê-lo outra vez. Não havia desespero, não havia razão para o desespero, para a ansiedade paralisadora, porque existe uma realidade mais alta, mais sublime, mais bela, onde nós podemos colocar a nossa confiança e descansar. Não andem ansiosos, porque o trabalho de vocês é descansar. Descansem, porque quem trabalha sou eu, diz o Senhor. Descansem, porque eu cuido de você, eu cuido de vocês. Pensem, alimentem os seus pensamentos com aquilo que vem do alto e recebam a paz. Recebam a paz. Mais uma vez, Senhor, nós apresentamos os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que apresentam diante de Ti, Senhor, todas as razões, todos os motivos, tudo aquilo que tem tirado a paz. E como igreja, Senhor, para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja exaltado, que haja paz, haja paz, haja paz, a paz que excede todo entendimento, que haja descanso, noite sem dormir, não mais, que haja descanso, e que corações, que mentes, que a fé seja alinhada com a Tua, Senhor, seja alinhada com as Tuas expectativas, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que na liberdade do Teu Espírito, na liberdade que a verdade nos traz, que os meus irmãos possam experimentar uma noite diferente, possam experimentar dias diferentes, enquanto eles esperam, enquanto eles fazem a parte dele, na expectativa de que o Senhor também é aquele que não dorme,
Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor fez. Obrigado, Senhor. O Senhor está fazendo. Obrigado, Senhor. O Senhor irá fazer. Obrigado, obrigado. A Ti honra, a Ti louvor, a Ti, Senhor. A nossa canção, a Ti, a Ti, a Ti, a Ti, Senhor. Eu encontrei o meu tesouro.